Estão vendo aqui, ainda é a lista, né? O livro está aqui. Então, na aula passada, a gente viu essa seção de capitalização composta em períodos fracionários. Então, nessa parte aí, a gente viu que existem umas formulazinhas que elas vão fazer um cálculo onde ele leva em consideração uma parte de juros compostos e uma parte de juros simples. A gente viu os exemplos, viu que o fato de ter uma parte não inteira que você usa juros simples faz com que nos cálculos às vezes haja uma diferença, né? A gente viu que essas diferenças de valores, nesse exemplo que a gente viu no finalzinho, eles são dados pelo fato de que um dos valores aqui você usou uma fórmula que utiliza uma parte do valor, um juro simples. Então, vai dar uma diferença nesse caso aqui de 548,80. Então, é porque você pegou uma parte com juros simples e um pedacinho e outro pedaço de juros composto. Então, essa parte de juros simples faz com que dê uma diferença. Tá certo? Então, vamos ao capítulo seguinte, que é o capítulo de descontos. Nesse capítulo de descontos, é importante destacar que, assim como eu fiz no capítulo de juros, a gente divide em duas partes, que é a gente dividiu o capítulo de juros em juros simples, não foi? E juros compostos. Foi desse jeito que a gente dividiu. Tipo assim, um capítulo grande, com duas seções distintas, porque você está considerando uma capitalização simples e outra capitalização composta. Aí nos descontos, a gente tem uma coisa do mesmo jeito. A gente vai fazer primeiro a explicação da parte de desconto, onde no início a gente utiliza os conceitos de desconto com capitalização simples, ou seja, sem estar levando em consideração ainda o juros composto na capitalização para fazer as contas, vamos dizer assim, né? Então, nessa parte de descontos, vamos começar hoje, eu vou fazer as coisas mais devagarzinho, para não ficar muito assim atropelado e também não acumular muita coisa, né? Então, vamos num ritmo bem lento, tá certo? Talvez em algumas aulas eu até diminua o tempo da aula para não acelerar tanto, porque pelo que a gente faz na aula online, acaba que vai mais rápido do que se fosse aula presencial, então acumula muita coisa, então para a gente não ficar assim num ritmo muito acelerado demais, eu vou fazer a coisa um pouco mais devagar, tá certo? Só dando uma olhadinha aqui no livro, só para ver como foi a divisão dele. Esse capítulo é menor que o outro. Ele, deixa eu ver aqui. Beleza, vamos lá. Os descontos, certo? Antes de definir exatamente, vamos só lembrar o que seria o valor nominal, né? O que é que a gente tem pelo valor nominal? O valor nominal é o que a gente chama também de valor de resgate, ou seja, é o valor definido para um título em sua data de vencimento, né? Sempre que a gente falar em um título, você lembre de uma aplicação, né? Por exemplo, se você faz um investimento, né? Quando a gente fala em investimento aqui, não necessariamente você tem que estar lembrando assim que eu tenho que é um exemplo de investimento ah, via um banco, via uma corretora de valores, coisas assim. Pode ser investimento de uma forma geral, assim, mas
desde que seja negociado ali uma data, um prazo, né? Uma taxa de juros, isso aí você pode pensar como um exemplo qualquer, certo? Então, quando você diz assim, o valor nominal, que é esse valor de resgate, ele é o valor definido para o título na data do vencimento, ou seja, é aquele valor que você vai resgatar. Resgatar é retirar, ou seja, receber, certo? Então, isso é o que a gente chama de valor nominal. Ele representa o quê? O montante, né? Porque sempre que você tem um montante, você sabe que tem um capital lá do começo e você tem, a gente viu que no capitalização simples, a gente tem isso aqui, né? No composto, a gente tem isso aqui, né? Então, um ou outro aí você vai ter um montante, certo? Então, nesse caso, o valor nominal é aquele que é definido na data do vencimento. No geral, o que é que acontece? Se você retirar o dinheiro antes da data do vencimento, você vai alterar o seu valor de resgate, vai alterar a negociação que tinha sido feita. Então, o que seria o desconto? O desconto ele é a quantidade deduzida do valor nominal de um título ou dividida em razão ou dívida em razão da liquidação antecipada. Vamos entender aqui os termos. Deduzida é quando você retira uma parte, entendeu? Por exemplo, quando você tem a declaração do imposto de renda, né? Quando você diz que certo valor ele tem dedução fiscal. Quer dizer que incide em cima dele, vai incidir em cima dele uma taxa, um percentual que tem que ser declarado ao imposto de renda. Então tem a dedução fiscal, ou seja, deduzido um valor, ou seja, você vai retirar uma parte do valor. Então, desconto é a quantia deduzida, ou seja, a quantia retirada do valor nominal de um título ou dívida, pode ser um título ou dívida, em razão da liquidação antecipada. Então, voltando ao que eu estava falando ali no primeiro parágrafo, se você tem um valor que o título vence numa certa data e você retira ele antes, então você vai ter um desconto, vamos dizer assim, o desconto. Nesse caso aí, vai ser, se for uma dívida, o desconto vai beneficiar quem? O credor ou o tomador? O tomador é a pessoa que pegou e está devendo. O credor é quem emprestou. Então, se for uma dívida, quem paga com antecedência, ele ganha um desconto no valor da dívida. Ele então vai pagar menos dívida, porque ele pagou com menos tempo, tá certo? Se for o credor, ele acaba perdendo, né? Porque o tempo favorece a ele. Porque quanto mais tempo, mais dinheiro ele vai receber. Então ele está dando um desconto ali, vamos dizer assim. Então, isso a definição geral. A gente pode levar isso para operações de comercialização também. Quando a gente fala em desconto de um pagamento, de uma antecipação de parcela, de boleto, coisa do tipo assim, também vale, certo? Por exemplo, aqueles boletos que, se você pagar até tal dia, tem um desconto tanto, então você vai ter aquele valor pago. Se você passar daquele dia, você tem que pagar o valor total. Por exemplo, condomínio, né? Condomínio, às vezes tem, se você pagar em dias, ou seja, para estimular que as pessoas paguem o pagamento, façam o pagamento em dia, tem uns que colocam assim, pagamento até dia 10, supõe assim, 450, 470. Se você não pagar nessa data, ou seja, se passar um dia depois dessa data, você já paga o valor total, suponha aqui que sejam uns 530, 550. Então você teve um desconto por ter antecipado, você ter pagado dentro do prazo limite ali estabelecido. Então isso é um desconto, tá certo? Então assim, de uma forma geral, desconto ele é a mesma coisa de um abatimento, né? Assim, no popular, né? O que a gente chama. É um abatimento, ele é um sinônimo, quer dizer a mesma coisa. É um abatimento, que é uma prática comum no comércio, em geral, em que o preço unitário ele é reduzido se a transação se dá em condições especiais. Normalmente, às vezes, você encontra isso em toda situação. Você vai comprar uma coisa numa loja, às vezes você que vai pagar em dinheiro e as pessoas às vezes dão um desconto por você ter pago em dinheiro. Ou às vezes você não vai parcelar, vai pagar de uma vez só, aí ele não, então vou dar um desconto.
Então, tem as razões da negociação aí das transações para você obter esse abatimento, né? Então, no geral, a gente tem uma expressão geral que é assim: D é igual a N menos A, onde D é o desconto concedido, né, em função desse valor que você pagou. N, ele é o valor nominal, ou seja, o valor total, o valor futuro, né? Ou seja, é o valor que você vai... Aquele valor final lá do título, a ser pago no final da operação, certo? Se não houver o desconto. E A é o valor que liquida o título no instante do, no instante do cálculo, vamos dizer assim. Por exemplo, se você antecipar o pagamento em um mês, aí o desconto lá vai ser o preço vai ser um determinado lá. Você põe aqui uma coisa de R$ 500, você vai pagar 450. Então, esse N seria o valor nominal, que seria o 500, que é o todo. Esse A é o valor que você vai pagar na hora, né? Ou seja, o fato de você estar antecipando. E o desconto é essa diferença, ou seja, 500 menos 450, então o seu desconto foi de R$ 50. Então, num termo mais geral, mais fácil, você coloca assim, ou seja, o valor que liquida, que é o A, certo? Então, você tem N, o valor total, A, o valor que liquida, ou seja, que paga, e D é a diferença entre eles, ou seja, D é o desconto. O valor total menos o valor que você paga, certo? Então, isso aí é a formulazinha simples do desconto, certo? Aí, como eu falei, né, eu antecipei para vocês, o desconto ele pode ser feito sobre os dois regimes. Você pode utilizar o simples ou composto, certo? Aí, como no caso anterior também, as operações de desconto simples, ela é amplamente adotada em operações de curto prazo, certo? Por exemplo, se você vai fazer uma operação de curto ou curtíssimo prazo, normalmente utiliza o juro simples. Quando a operação é de longo prazo, né, utiliza os juros compostos, que é o mais comum. Aí então a gente divide assim, uma seção de desconto simples, depois de ver desconto com juros compostos, né, com capitalização composta. Tranquilo, né? Sim. Ok, então vamos continuar. No desconto simples, tanto, assim, tanto no simples ou no composto, a gente tem dois tipos de descontos que a gente vai considerar aqui, certo? Então vamos lembrar sempre esses dois nomes. É o desconto racional, ou chamado desconto por dentro, certo? Aí você pode pensar assim, desconto racional e o desconto bancário, que também é chamado por fora, desconto por fora. Então assim, a gente tem o desconto racional e a gente tem o desconto bancário. Esse é chamado de por dentro e esse é por fora, certo? Esse bancário ainda é chamado de desconto comercial também. Ele tem três denominações. Eu estou colocando a nomenclatura porque vocês podem encontrar essa nomenclatura aí, entendeu? Então, é comum que você abra um livro de matemática financeira e às vezes você encontra um livro que utiliza as três notações
mas você pode encontrar um que só utilize uma dessas, certo? São tudo a mesma coisa. O racional é o por dentro, o desconto bancário é o por fora, ou também chamado de comercial, certo? Vamos devagarzinho, vou fazer uma aula mais curta para a gente ir mais tranquilo, sem atropelar muito e os conceitos não ficar muito bagunçados, tá? Então vamos lá. O racional, o que seria o desconto racional? Aí as fórmulas são simples, porque veja bem, o desconto comercial é, eu escrevi a palavra errada aqui, certo? Eu coloquei comercial, não é comercial não, certo? O desconto racional, ele equivale aos juros que obteria se o valor nominal fosse aplicado pelo prazo de antecipação do título. Ou seja, o regime de capitalização adotada, a gente teria o seguinte: o desconto racional, ele é o capital vezes a taxa vezes o tempo. Lembra que lá na fórmula do montante, aliás, dos juros, a gente tem o capital vezes o tempo, vezes o taxa vezes o tempo, né? Então aqui você teria o desconto racional, porque você está querendo calcular um desconto em cima daquele valor. Por exemplo, quando a gente pega R$ 100 e quer calcular 30% daquilo, né? Então você pega o 30, no caso simples, você faz o 30 vezes o 100, né? O 30%, o 30 sobre 100 vezes o 100, já sabe que é 30, sabe que aquele valor corresponde. Claro, fazer a conta por 100 é muito sem graça, porque já dá o mesmo valor, né? Então, nesse caso aqui, o desconto racional é você só pensar o seguinte, e você vai pegar o capital vezes a taxa e o N, vai dar o seu desconto, e depois você vai precisar fazer isso para determinar o valor que você está fazendo na negociação, porque assim, o desconto lá em cima a gente viu que é o valor nominal menos o valor que liquida, certo? Então, no geral, nos exercícios, ele vai querer encontrar o valor nominal menos o desconto. Você vai ter que dar o desconto e saber quanto é que vale aquele capital, ou aquele título, ou aquela dívida, já com o desconto. Então, você faz a coisa mais ou menos como lá no juros simples. Lá você calcula os juros, certo? Que é C vezes I vezes N. Obtendo os juros, você sabe quem vai ser o seu montante, que seria o capital mais os juros. Então aqui você faz uma analogia, aqui é mais ou menos parecido. Você vai calcular um desconto racional, que é C vezes I vezes N, e depois você vai ter que calcular o valor, certo? O valor que você tem do seu título, vamos dizer assim, certo? Então, ó, só para explicar a fórmula, né? D com um Rzinho é o valor do desconto, o R já é sugestivo, ou seja, é de racional, desconto racional. O I é a taxa periódica de juros e N é o prazo do desconto. Agora, assim, o que tem que ter cuidado com esse N é o seguinte: esse N, que é o prazo do desconto, ele é o número de períodos que o título é negociado antes de seu vencimento. Vou já dar um exemplo, tá bom? O número de períodos que o título é negociado antes do vencimento, tá bom? Então, cuidado só com esse N aí para não pensar o N como um todo, né? Então, ó, pela própria definição de desconto, é o conceito de valor descontado, que é uma coisa que ele quer saber. O valor descontado é o quê? É o valor do título menos o que você vai dar o desconto. Por exemplo, você vai comprar uma coisa por um preço X, você calcula um desconto, então o novo valor vai ser o X menos o descontado. Então, ele chama isso de valor descontado, certo? Então, no lugar do capital do cálculo, você tem o seguinte: dr é igual a n menos vr. Porque se você olhar para cá,
É a mesma coisa de escrever que o VR é o N menos o DR. Era melhor ter escrito assim. O valor descontado, que é o valor que eu coloquei aqui, né? O valor da peça menos o desconto. Igual a uma roupa que você vai comprar, que o vendedor vai lá e diz que você tem 10% de desconto. Então, você vai ter o valor total menos o desconto. Isso é o valor descontado, certo? Ou seja, é o preço com o desconto, beleza? Ou seja, então o VR aqui, quando ele aparecer, ele é o valor descontado. Nesse caso aqui, o racional é bem simples de fazer, né? Aí, baseado naquela expressãozinha, você faz várias outras, certo? Então, você vai ter o seguinte. Deixa eu ver aqui uma coisa. Eu coloquei o exemplo correto aqui, tá? Marcelo, Diga. é, essa questão só correndo um pré-adentamento, não sei se você vai falar ainda, mas sobre essa 48. Ele fala aí, né, que ele liquidou 3 meses antes do, de vencer, né? Ou seja, passou 7 meses, aí ele chegou no sétimo mês, né? Ele pagou logo tudo, né? É isso? É, chega já nesse exemplo. Chega já Uhum. nesse exemplo, tá? Deixa eu só mencionar aqui as expressões, tá bom? Beleza. É assim, no caso, o valor descontado, né, é o N menos DR, certo? Tem aqui, ó, o valor descontado, que é o valor total menos o DR. A gente sabe que esse DR, que é o desconto, a gente calculou ali em cima, a gente pode fazer como sendo o C vezes I vezes o N, né? Então significa que você pode manipular um pouco essas expressões. Menos C vezes I vezes o N. É isso? Sim. Ou seja, o seu VR pode ser pensado como sendo o N menos o C vezes I vezes o N aqui, certo? Aí aqui a gente pode manipular essas contas de várias formas, se você quiser, de várias formas, se você quiser. Pode trabalhar como o seguinte, na verdade você tem, deixa eu abrir aqui a outra lousa, viu? Porque vai ficar pequeno. Só um minutinho. Deixa eu compartilhar aqui. Você pode manipular essas fórmulas de várias formas, né? Então, você pode fazer aqui, ó, vou colocar aqui em cima. O DR é o C vezes. Ele entender às vezes se você fechar, ele faz um círculo. C vezes I vezes o N. Vou colocar aqui em cima as expressões, né? DR é o desconto, é o valor nominal menos o valor descontado, certo? Você pode pensar o VR como sendo igual a C igual a N sobre 1 mais I vezes N. Por quê? Ó? São parênteses aqui. Aqui seria C vezes 1 mais I vezes N, igual a N.
que aqui é a forma do montante, né? Ó, capital 1 mais I vezes N. Lembrando que isso aqui no regime de juros simples, não é assim? O montante não é o capital vezes 1 mais I vezes N. Quando é capitalização composta, o N vem aqui para cima. Então, se você pensar dessa forma, o N que para nós aqui a gente utiliza como sendo o valor nominal, que é como se fosse o capital, entendeu? O N para nós é o valor nominal, que é o que vale a capitalização, o C vezes a parte que dá os juros. Então, se você isolar o C nessa fórmula, certo? Se isolar o C nessa fórmula aqui, ó, você pega o N sobre essa parte aqui dividindo. Por isso que eu coloquei que o C é o N sobre 1 mais I vezes N, certo? Aí, o que acontece? A gente sabe que, nesse caso aqui, eu posso trabalhar com essas duas expressões. Ó. Vou pegar o desconto, o DR, eu posso pensar como sendo N menos o VR. O VR é essa expressão aqui, N sobre 1 mais I vezes N, certo? Aí aqui você pode fazer alguns cálculos. Você pode trabalhar aqui 1 mais I vezes N. Vou colocar um ponto aqui, fica melhor do que esse X. Aí fica N vezes 1 mais IN menos N. Se você distribuir aqui, fica N mais N e N menos N sobre 1 mais IN. Esse aqui vai cancelar esse, né? Deixa eu ver se é importante a gente cancelar. Ou colocar em evidência. É, basta cancelar mesmo. Não vai gerar nada mais não, vai dar um zero mesmo. Tem N vezes I vezes Nzinho sobre 1 mais I vezes Nzinho. Certo? Vou colocar assim, se você pensar. Então, esse desconto pode ser pensado dessa forma. Você pegar o desconto como sendo o valor nominal vezes a taxa vezes o período sobre o 1 mais I, que é a taxa vezes o período. Certo? Onde esse N aí é o valor, é o período lá, como eu vou explicar no exemplo, né? Em relação ao tempo que falta para você resgatar. Lembrando, só que dessas expressões você pode trabalhar também assim. O VR, o valor descontado, é o N menos DR. A gente já viu, né? Você calcula o desconto, aí você tem o valor nominal, que é o valor N normal, e o valor descontado é o valor total menos o desconto. Então é o N menos DR. Se você quiser também, você vai fazer o N menos. O DR você pode escrever com essa expressão aqui que a gente acabou de calcular, ou seja, essa expressãozinha aqui, ó. N vezes I vezes Nzinho sobre 1 mais I vezes o Nzinho. É a mesma coisa, você vai fazer a conta aqui, multiplica esse daqui, menos esse aqui, desenvolve, né? Nesse caso aqui, dá dois termos grandes iguais, né? Esse todo aqui com esse. Então, sobra o valor nominal sobre 1 mais I vezes N. Ou seja, uma outra forma de você obter o valor descontado. Então, é você pegar o valor nominal, dividir sobre 1 mais I vezes N. Se preferir, é a mesma coisa de multiplicar por aquele fator de capitalização que a gente chamava lá no começo. Ou N sobre 1 mais I vezes N. Então, esse é o valor descontado. Porque assim, na operação
que você vai fazer, você pode pegar e fazer, fazer o cálculo na calculadora, né? Pegar uma calculadora para fazer esse cálculo, e você faz rapidamente, pegando o valor total, que você sabe quanto é, e divide com 1 mais i vezes o n, certo? Então aí é a forma de você obter o valor descontado. Na calculadora você pode fazer isso seguindo, seguindo os passos. Você percebe que quando você vai fazer uma compra, você chega lá, o vendedor, ele diz que tem um desconto de tantos por cento. Aí ele pega lá o valor, menos 30, aperta lá a porcentagem, ele joga lá o resultado. Ele já diz o preço que você vai pagar, né? Por exemplo, talvez nas calculadoras, talvez, deixa eu ver aqui, pegar um valor bem simples, né? Pegar aqui 20, não posso espelhar, mas pegar aqui 20 menos aí um desconto, vamos supor, de 10%. Aí aperta o 10, aperta o por cento. Aí ele já joga que é 18, entende? É isso, ó. Você vai pegar, eu tenho R$ 20, vai pagar um desconto de 10%. Você já sabe que 10% é 2, então 20 menos 2, 18. Na calculadora você pode fazer assim, né? Essas calculadoras de celular. Você pega o 20 menos, aperta o 10, certo? 20 menos 10 e o símbolo de por cento. Quando você faz isso, ele já joga o resultado, igual a 18. Então ele calculou o valor descontado, certo? Que seria nesse caso aqui seria o nosso VR, que é o valor dos 20 menos o desconto, que foi de 2, tá certo? Mas claro, nós estamos colocando um exemplo na forma mais simples possível, um exemplo bem simples, com um desconto de 10% em cima do valor, não tem muito o que fazer, e a conta fica imediata. Então, vamos ver uns exemplos melhores, né, como esse que você perguntou aí. O exemplo que o Reginaldo, acho que foi o Reginaldo ou foi o Hernandes? Acho que foi o Foi Hernandes. Hernandes. Foi o Hernandes, pronto. Que ele estava falando. Então vamos lá. Exemplo 48. Ou seja, um título no valor nominal de R$ 4.000. Vencível, certo? Em um ano. Significa que o valor nominal é o valor que ele vai resgatar. Então quer dizer que esse título aí ele vai resgatar os 4.000. Vencível em um ano, ou seja, vai vencer em um ano. Que está sendo liquidado 3 meses antes de seu vencimento. Aí, cuidado só para não confundir, né? Ele tem aí um ano de título, que são os 12 meses, né? E ele liquidou com 3 meses antes do vencimento. Ele liquidou com 9 meses, certo? Cuidado para não jogar 9 aí onde não deve, né? No caso aqui, o prazo que ele quer se referir aqui, N, está sendo dado em relação ao tempo que ele vai vencer. No caso, ele está liquidado 3 meses antes do vencimento. Então, se você olhar aqui para uma régua, vamos dizer assim, ó, aqui é o prazo do vencimento, que o vencimento é aqui. Então, ele vai contando da direita para a esquerda, 1 mês, 2 meses, 3 meses. Então, é assim. Certo? Então, o tempo que ele vai levar em consideração, porque tem 3 meses para vencer. Ele diz que a taxa é de 42% ao ano, a taxa nominal de juros correntes, ou seja, uma taxa de 42% ao ano. Pede-se para calcular o desconto e o valor descontado dessa operação. Então vamos lá, o desconto é aquele que a gente falou lá, né? O desconto é N vezes I vezes Nzinho sobre 1 mais I vezes N. É? Por que que a gente faz assim? Essa expressão aqui, ó. Certo?
os termos são simples. Você vai colocar o valor nominal, que é o valor a ser resgatado, que é os 4 mil. A taxa aqui, presta muita atenção, certo? Porque aqui ele já jogou 0,035, certo? Que taxa é essa daqui? Proporcional. É proporcional? É, porque no caso aí é 42% ao ano, né? Aí divide por 12, aí Como é que faz? No caso, divide por 12, que dá 42% por 2 dá 3,5%. Aí transformando fica 0,035. exatamente. Porque assim, como ele vai fazer a conta em cima dos meses, então você utiliza em relação ao mês. Então ele faz a conta, né, modificando aí no caso a questão dos juros, que os 42% ao ano vai ser equivalente a 3,5% ao mês. 3,5%, quando você divide 3,5 por 100, dá 0,035, certo? Então esse é o I. Tá claro, né? Então, ó, o 42% ao ano, então, proporcionalmente, vai equivaler ao 3,5% ao mês. Ao 3,5% é esse 1 sobre 100, que é 0,035, que é o que eu ponho aqui. Vezes o meses, que no caso a resgatar são 3, falta 3 meses, coloco 3. Embaixo é só fazer 1 mais essa conta de novo, 1 mais esse mesmo valor. Então, em cima dá 420, embaixo dá 1,105. Quando você divide, vai dar 380. Então, o valor descontado é só você subtrair, então. O valor descontado é os 4 mil, opa, menos os 380. Eu coloquei um 10 aqui, né? Então, acho que eu esqueci de colocar um 10 aqui. Já tinha um zero aqui, ó. Aqui era 380 e 10 centavos, certo? 380,10. Quando você fizer a conta aqui, vai dar 3.619,90. Então, esse é o valor descontado, que é bem fácil. Você poderia complicar se quisesse, complicar assim, no sentido de que você também pode utilizar o próprio valor nominal, que o valor descontado ele também pode ser dado por essa fórmula, né? N 1 mais I vezes N. Então você pegaria os mesmos 4 mil, 1 mais I vezes N, esse valor aqui, ó. 1,105. 1,105. Quando você fizer essa conta e dividir, vai dar o mesmo valor, 3.619,90 centavos. Então, são duas formas de você fazer. Claro, o valor nominal menos o desconto é mais fácil, né? Uma conta menos. Você já tem o valor do desconto, é fácil, é só subtrair. Né? Ou seja, do cara que está devendo, se você pegar do ponto de vista do devedor, representa que 380, os 380 representa o valor que está deixando de pagar por saldar antecipadamente, ou seja, se ele tinha que pagar 4 mil lá no final, pagou 3.619,90 3 meses antes, então ele teve um desconto aí de 380,90 centavos, certo? Ele pagou com antecedência, certo? Então, o valor líquido do pagamento, ou seja, o valor descontado, é o valor que conta, que foi o que ele liquidou a dívida, certo? Bem, a taxa mensal de desconto racional de um título negociado 60 dias antes do seu vencimento, sendo seu valor de resgate igual a 26 mil e valor atual na data de desconto 24.436,10. Sabe-se que no desconto racional, o desconto é aplicado sobre o valor atual do título, ou seja, sobre o capital liberado agora. Logo, assim, ele está fazendo as contas no desconto racional. Ainda vai ter o desconto comercial, ou o desconto por fora, né? Então, nesse caso aqui, ele está querendo o quê? Ele está querendo, ó, determinar a taxa mensal de desconto racional de um título negociado 60 dias antes do seu desconto, do seu vencimento.
sendo o seu valor de resgate igual a 26 mil e o valor atual do desconto 24.436. Então, nesse caso aqui, ele está com o valor do desconto, o valor descontado, ele tem também o desconto e não tem a taxa, ele tem o prazo, mas não tem a taxa, certo? Então ele tem essa expressão DR igual a VR vezes I vezes N, que a gente viu aqui que o desconto, né, o desconto nacional, ele é o capital vezes I vezes o N. No caso de você estar fazendo o cálculo para encontrar a taxa, você tem o valor descontado e tem o desconto e você está querendo descobrir a taxa, você só vai fazer uma manipulação na fórmula, né? Porque o que ele quer aí é o seguinte, ele quer saber qual é a taxa mensal desse desconto, aí obedecendo essas seguintes características aí. No caso, o valor de resgate, que é o valor, tipo assim, o seu valor de resgate é igual aos 26 mil e o valor descontado, o VR, né? O valor descontado é os 24.436,10, certo? Você tem esses valores aqui. 26.000, 24.436,10, certo? Ele tem aqui que ele está negociando aqui 60 dias antes do vencimento, certo? Então aqui no caso ele está colocando em relação a dias, né? Porque ele está colocando no 60 dias antes do seu vencimento, que se você levar em consideração é o que vale a 2 meses também, não é isso? Porque lembrando que na equivalência aí você vai olhar a taxa, você vai olhar o cálculo em relação à taxa de juros com o tempo. No outro exercício lá você tinha 42% ao ano e você tinha decorrência de tempo em meses. Nesse caso aqui você tem 60 dias, que vale a mesma coisa de você colocar, se você colocar em meses, vai funcionar para 2 meses, seria isso, vamos dizer assim, certo? Então, nessa sua colocação, o que é que você pode fazer? Você pode pensar o N como 60 dias ou N igual a 2 meses. Se você colocar o N igual a 2, evidentemente sua taxa lá no final vai ser referente ao mês. Ou seja, o percentual que você vai extrair lá no final vai ser ao mês. Que é o que eu vou colocar aqui. Então você vai transformar os 60 dias em 2 meses e joga na conta. Nesse exemplo aqui, você pode utilizar a expressão dr sobre vr vezes n, calculando quem são eles, né? Porque você já sabe que o VR é esse valor aqui, ó, de 4.436,10, certo? Vezes 2. Não coloquei aqui, mas se eu multiplicar por 2 vai dar o dobro dele aqui, né? Estou fazendo o VR vezes N, levando em consideração que o N é 2. Aqui você pode pensar a conta como sendo o nominal menos o valor descontado. Deu erro isso aqui. Isso aqui pode ser pensado nominal menos o valor descontado, que é a mesma coisa do desconto, certo? O nominal menos o valor descontado é o DR, certo? Então, isso que ele fez. Ele pegou o valor nominal, que a gente já sabe, ele já deu, que foi 26 mil. Ele também já deu o valor descontado, então tá aqui. Claramente você não precisaria calcular o desconto, já que se você subtrair os dois, dá o desconto, né? Então, que nesse caso é 1.536,90, certo? Porque ele pegou essa formulazinha e isolou o I, certo?
Só jogar esse que está multiplicando e dividindo. Então, 1.536,90 dividido por 48.872,20. Vai dar 0,032. Certo? Evidentemente, o resultado só vai dar uma unidade já. Quando você coloca assim, ele já é o que vale a 3,2%. Mas isso é o quê? Não é que você tem que colocar, ele já vai dar de acordo com o que você colocou. Você já colocou 2 meses aqui, esse aqui é um mês, tá certo? Então, 3,2% ao mês. Então, esse aí é a taxa em cima dessa conta, onde ele usou o valor descontado e o valor e o desconto. O descontado e o desconto, certo? Tem agora o desconto bancário ou comercial, certo? Que é outro tipo de desconto que utiliza o juros simples, que também é conhecido por desconto por fora. Isso que eu falei era o desconto por dentro. Você acha que tá bom fazer ele hoje ou já acha que já tem muita coisa? Rapaz, sei não. Vai ficar foi um bocadinho. Eu acho que seria melhor na próxima aula, professor. A gente usava esse restinho de tempo da aula para resolver alguns exercícios em relação a esse conteúdo que o senhor passou. Certo? Pode ser. O capítulo de desconto ele é pequeno, certo? Então, mais 2 aulas eu acho que eu termino. Uma, 2 aulas talvez. Tá? Em relação aos exercícios, esses que eu passei hoje, que eu enviei aí, eles têm a ver ainda com o capítulo de juros, no caso simples, certo? Então eu poderia, no caso assim, o ideal é que vocês tentem fazer eles e eu depois a gente marcaria uma hora para discutir, né, a solução deles e uma correção só, talvez. Mas em relação a esses de hoje, o que a gente pode fazer é apenas procurar algum outro exemplo, alguma coisa que utilize esses dois tipos. Mas, assim, por hora, que é necessário mesmo é só você se lembrar das expressões para o desconto. Não tem muito o que fazer, não. É só trabalhar essa fórmula aqui só. Não tem mistério, não. Ou seja, você pegar o desconto, valor descontado, trabalhar um pouco nessas expressões e uma sugestão que eu dou é vocês pegarem esses exercícios e modificarem um pouco. Por exemplo, vamos pegar um valor diferente aqui, pegar a taxa em vez de ser ao ano aqui, você pode pegar uma taxa ao mês, certo? Troca a quantidade de meses aqui, ou coloca em dias. Faça manipulações com o mesmo exercício, o mesmo exemplo. Especialmente os exemplos que estão resolvidos já, né? Porque eles estão resolvidos, fica melhor para você treinar. Beleza. Ei, José, só uma pergunta meio fora assim, de contexto. Porque assim, eu tenho um calculador aqui, só que eu não consigo calcular a porcentagem, tem? Sim. Ela Tipo, é científica? é científica. Eu consigo colocar o símbolo por mas não consigo, tipo calcular, tipo, 3% de 9 com expressão certa, não tem? Só É, consigo colocar uma fração. essa calculadora científica, eu não sei se ela faz isso, não. Você está com o do celular? Oi? Você está com a do celular? Não. Só tô com a da calculadora mesmo. Isso. Normalmente, essas calculadoras simples, que não são científicas, dá para fazer. Entendi. Porque na científica, na verdade, eu acho que eu nunca nem fiz. Deixa eu ver aqui onde é o símbolo de porcentagem, não estou nem vendo. É no igual. Deixa eu ver se aquela mesma conta funciona. 20 menos 2%. Aqui, menos 10%. 20 menos 10%. Não, tem que colocar na segunda, no shift aqui, na segunda função, né? 20. Peraí, deixa eu ver se é isso. Nada, sei lá, dá certo, hein, José? Eu testei aqui e deu, não viu? Não, na do celular dá certo. Eu sei.
É porque por aqui dá certo fazer também. Tem, eu pego, se eu supor, 3% de 5. Eu vou lá, faço o seguinte, faço 3 sobre 100 que multiplica 5, né? Mas Não, aí é, ela a, tem a tecla de porcentagem, só que eu não consigo usar ela, não tem? a tecla de porcentagem da minha fica em cima do igual. Só que você tem que ativar a segunda função, o shift aqui, para poder ele entender que você está calculando uma porcentagem. Porque senão ele faz um igual mesmo. Ó. Se você pegar 20, eu vou pegar 20 menos 10. Se eu apertar só igual, ele vai dizer que 20 menos 10 é 10. Para ele entender que isso é uma porcentagem que eu quero, que é 20 menos 10%, eu tenho que apertar a segunda função lá em cima, aí ele vai entender que é 20 menos 10%. Só que ele está colocando a resposta errada aqui, ele está colocando 100. O meu também aqui. O meu eu coloquei 40 menos 10%, aí deu 300. É porque eu acho que tem que fazer, porque eu não sei muito usar essas calculadoras, mas eu acho que tem que colocar na função correta aqui. Porque, obviamente, ela faz, ela faz. Nós é que estamos fazendo errado, entendeu? Entendi. Eu acho que é porque tem que colocar primeiro a porcentagem e depois o valor que quer descontar. Muito bem. No caso, tem que colocar a segunda função, você diz, né? Isso. 10%. No caso, você faz como? Você coloca a segunda função, põe os 10, aperta o porcento, ele entende que é 10%, beleza. E agora faz o quê? 10%. Aí de quanto? O meu também deu erro. 10% de 20. Ele. Pronto, o meu deu certo. Um certo trabalhinho, mas deu. Eu apertei a porcentagem, coloquei os 10. Quando você aperta o igual, ele aparece os 10%. É a sua resposta. Vezes, aí você põe um valor, coloca na segunda função novamente. Quando você põe igual, ele calcula. Diz que os 10% é R$ 2. É um pouco mais trabalhoso, mas a calculadora do celular ela faz isso de uma forma mais imediata. Então, você pega o 20 menos os 10%, ele já joga no valor 18. Ou seja, ele já dá o valor descontado, entendeu? Mas ela faz. Joga aí no YouTube, na internet, você descobre. Beleza. Bem, deixa eu ver aqui o que merecemos destacar aqui. Essa parte do desconto bancário, né, que eu vou falar, ela é bem simples. Hum, assim, porque eu posso continuar. Eu não fiz tudo, né? Fiz só o começo. Mas tudo bem, eu faço na próxima aula, porque a diferença vai ser agora que a gente vai chamar de desconto bancário. Vamos usar uma tecla, uma notaçãozinha diferente, o F aqui de desconto por fora, para não misturar com aquele desconto racional. Lá no desconto racional, a gente coloca o DRzinho aqui e faz a conta N vezes I vezes Nzinho aqui. Aqui nós vamos usar um D para desconto e esse Fzinho para descontado, ou por fora, vamos dizer assim, certo? Vamos ajeitar um pouco a nomenclatura, e a partir daqui para frente, nós vamos usar o Dzinho. Por quê? Nesse tipo de desconto aqui, a gente vai ver que ele é um desconto mais utilizado, né? Porque vai ter uma coisa chamada de encargo sobre o capital liberado, vamos dizer assim, na operação. Mas a gente fala na próxima aula, tá certo? Em relação aos exercícios, então, essa sessão que eu passei hoje de exercício, ele não vai utilizar essa parte aqui de capitalização de taxa efetiva, essa parte aqui de conversão nominal, onde utiliza os juros compostos. Então, o que vocês precisam para resolver é só daqui para trás, ó.
daqui para trás. Talvez alguns exercícios que envolvam juro exato e juro comercial, talvez entre isso, certo? A proporcionalidade entre as taxas, você vai ter que talvez fazer alguma atividade onde você tenha que olhar a questão de taxas serem proporcionais ou equivalentes e fazer algumas contas para ver isso daí em relação às taxas e algumas manipulaçõezinhas da fórmula para descobrir em um exercício o tempo, em um exercício o montante, no outro exercício o capital, no outro exercício a taxa, mas nada demais, tá certo? Certo. Então, beleza. Então é isso. Deixa eu só encerrar fazendo aqui uma frequênciazinha para registrar aqui a aula, certo? Eu vou encerrar a gravação, mas fiquem aí para eu fazer frequência, tá? Só um minuto, encerrando.